Quem nasce em Portugal é português. Conheça nesse vídeo alguns detalhes sobre a nova lei da nacionalidade portuguesa promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Depois da vinheta a gente explica para você alguns detalhes sobre essa nova lei. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. E o vídeo de hoje é uma notícia muito boa no meio desse mar de notícias ruins que a gente vem recebendo e tendo contato nesses últimos meses. A verdade é que a gente já veio falando no canal alguns vídeos atrás sobre essa possibilidade, né, da promulgação de uma nova lei de nacionalidade. O presidente chegou até a rejeitar um projeto que já tinha sido apresentado. Porém, depois de algumas alterações, né, do parlamento, o presidente veio a promulgar, né, uma atualização dessa lei, a nova lei de nacionalidade portuguesa. E nesse vídeo a gente vai traçar os principais pontos de forma didática para que você entenda o que realmente mudou. De fato, a matéria mais importante, a parte mais importante que eu acredito que vai atingir grande parte das pessoas é a questão do jus solis, né, que é a possibilidade de quem nasce em Portugal ser considerado português. Até então, segundo algumas regras, isso não era possível, só era possível em algumas situações. Mas agora a gente vai traçar nesse vídeo aqui, de forma didática e de fácil entendimento para vocês, o que realmente mudou em relação a essa parte do jus solis, tá? De quem nasce em Portugal é português, se tratando de imigrantes, lógico, e também em relação a outros pontos relacionados a casamento, que, para falar a verdade, foi o principal ponto aí que o presidente não concordou na primeira vez que essa lei não tinha sido aceita. Mas vamos direto para o assunto. A Lei de Nacionalidade Portuguesa é uma lei bem antiga, uma lei de 3 de outubro de 1981. Porém, ela veio passando por várias alterações, né? Tiveram alterações aí em 2019 e também até em 2020 tiveram algumas outras alterações. E ela vem se renovando em se tratando de mudanças, né? O mundo muda e as leis elas têm que mudar juntos para se adaptar aos novos tempos. E a verdade é que essa lei de nacionalidade portuguesa não fica atrás. Ela realmente veio passando por algumas alterações. E essa última alteração que a gente vai falar hoje é uma alteração muito importante e que vai atingir muitos imigrantes, principalmente os imigrantes brasileiros que já se encontram em solo português. Então, simbora para o assunto. A primeira alteração importante dessa nova lei, que vale a pena a gente falar aqui, é em relação à nacionalidade para os netos. Sempre existiu uma grande polêmica em relação a essa questão, porque era exigido desses netos um laço de efetiva ligação com Portugal. Sempre houve um pouco de controvérsia em relação ao que seriam esses laços de ligação com Portugal. E essa última alteração traz uma novidade que vai ser suficiente para comprovar laços de efetiva ligação com Portugal o simples fato da pessoa saber e conhecer a língua portuguesa. Para os brasileiros isso é uma alteração de grande valia, até porque conhecer a língua portuguesa é algo que a gente sabe desde quando a gente nasce, né, na verdade. Então, assim, para os brasileiros que são netos de portugueses, que conseguem comprovar ali, né, através das certidões, etc., uma exigência que era muito feita, que eram esses laços de efetiva ligação com Portugal. Agora não vai ser mais necessário viagens para Portugal ou afiliação em alguma associação, nem nada do tipo. Só pelo simples fato de você saber e reconhecer a língua portuguesa já vai ser suficiente para comprovar esse laço de efetiva ligação. Então, isso é um grande avanço e uma grande facilitação para quem é neto de português e quer fazer o pedido da sua nacionalidade. Tem uma parte aqui dessa alteração que vale a pena eu ler. Eu vou ler aqui, eu tô lendo uma matéria aqui do site Nacionalidade Portuguesa. Tá? Eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês depois.
Eu vou ler essa parte aqui porque é uma parte um pouco mais burocrática, um pouco mais rebuscada. Se fosse um advogado aqui, conseguiria falar isso aqui de forma fácil, mas para mim fica um pouco complicado. Mas eu vou ler aqui vocês e vou explicar para vocês depois para vocês entenderem melhor o que diz. Ao interessado que inicia, é só um pontinho, tá, que vale a pena a gente falar aqui. O interessado que iniciar o processo para requerer a nacionalidade não poderá ter sido condenado a pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença, por crime punível segundo a lei portuguesa, e não pode apresentar perigo ou ameaça para a segurança ou defesa de Portugal, pelo envolvimento em atividades relacionadas à prática de terrorismo. A verdade é que esse ponto aqui é um ponto que também é visto em uma das possibilidades para que um brasileiro seja deportado daqui de Portugal. A pessoa ela não pode ter sido condenada, né, em um prazo maior, tá, de prisão igual ou superior a 3 anos. Tá? Se a pessoa tiver cometido algum crime punível pela justiça portuguesa, pela lei portuguesa, que tenha uma condenação maior ou igual a 3 anos, essa pessoa não tem direito de requerer essa nacionalidade, tá? Ou caso ofereça algum perigo por comunhão ou por ser adepto de alguma prática de terrorismo, alguma coisa do tipo. Então, existem restrições quanto a essa questão de receber a nacionalidade portuguesa. Então, é bom a gente ficar atento nesse ponto, porque algumas pessoas não têm possibilidade devido a esse trechinho que eu acabei de ler aqui, tá bem? Mas vamos continuar. Uma outra alteração importante dessa nova lei é em relação às pessoas que são casadas, tá, ou têm união estável com um nacional português. A verdade é que o motivo pelo presidente ter rejeitado a primeira proposta dessa lei foi justamente esse ponto, que fazia uma diferenciação entre os casais que tinham filhos e os casais que não tinham filhos, tá? Ele dava uma vantagem aos casais que tinham filhos e desvantagem aos que não tinham. Então, por isso que ele acabou rejeitando. Agora, nessa nova aprovação, nessa nova promulgação do presidente, nessa nova proposta de lei, né, na verdade, ele coloca em pé de igualdade essas duas situações. Então, assim, você que for casado com o nacional português, tá, só precisa ter um prazo aí de 3 anos, tá, desde o casamento, para poder ter direito a solicitar a nacionalidade. Nesse caso aí, tendo filho ou não tendo filho, ou também a hipótese de ser união estável, união de fato, tá bem? Tem esse detalhezinho aí. Então, você que é casado com o nacional português, você só tem a necessidade de ter aí a comprovação de 3 anos de casamento, tendo ou não filhos nesse tempo aí, tá bem? Então, é uma alteração importante, tá? Uma alteração muito importante que fez com que o presidente agora aceitasse e promulgasse definitivamente essa nova lei de nacionalidade portuguesa. Um outro detalhe que vale frisar, que eu vou fazer mais uma vez a leitura aqui na matéria que eu tô levando como apoio, diz o seguinte: além disso, aos casais que estão juntos em união estável ou união de fato, também poderão ser beneficiados com a nova redação, a qual propõe que não será mais necessário reconhecimento judicial para aprovar a união, mas uma simples declaração de reconhecimento emitida pela junta de freguesia. Essa parte é muito interessante porque é uma prova da desburocratização do processo. Não é mais necessário uma ação judicial para comprovar que as pessoas tinham uma união de fato, mas sim uma declaração da junta de freguesia, que me parece algo bem simples de ser conseguido. Então, assim, é uma forma de desburocratizar, é uma palavra difícil, tem que falar devagarzinho. É uma forma de desburocratizar, de tornar mais simples o processo. Apenas com a declaração da junta de freguesia que comprova a sua união de fato, vai ser o suficiente para que um estrangeiro, né, consiga a nacionalidade junto ao nacional português, né, caso ele tenha união de fato ou união estável com o nacional português. Isso é muito importante, uma alteração muito importante. E aqui a parte mais fundamental, eu acho que é o motivo pelo qual a gente fez esse vídeo também para expor essas alterações aqui para que vocês entendam. Eu vou ler, tá? Para que não me falte nenhuma palavra, para que vocês entendam, e depois eu vou explicar em cima do que eu fizer a leitura. Alteração da nacionalidade, da lei de nacionalidade portuguesa para os que nascem em Portugal, tá? Olha só. Além de outras, uma das motivações, desculpa, para a alteração da lei de nacionalidade portuguesa foi justamente priorizar, tá, o jus solis, ou seja, se nasceu em território português, poderá ser considerado português. Nasceu em Portugal, é considerado Portugal.
Em que circunstância, tá? De qualquer forma, o que a nova redação proposta para a lei sugere é que a aquisição de nacionalidade portuguesa por jus solis é condicionada ao fato de um dos progenitores, um dos pais, residir legalmente em território português, ou seja, se um dos pais residir em Portugal legalmente, tá? Aqui não diz período, não diz quanto tempo essa pessoa tem que estar legal, tá? Se um dos pais estiver legal em território português, o filho, tá? O filho já tem direito à nacionalidade portuguesa, tá? Lembrando para esse detalhe que eu especifiquei. Se um dos pais estiver residindo legalmente em Portugal, não tem determinação de tempo, tá? Não tem determinação de tempo. Então, assim, uma hipótese que eu vislumbro aqui, que eu vejo, é, por exemplo, um casal que veio com um visto qualquer, um visto de estudante, um visto de trabalho ou algum outro tipo de visto, tá? Sei lá, de aposentado, né? Vai saber. Se um dos progenitores estiver legalmente aqui e de repente você chegou aqui com 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, tá? E o filho nascer em território português, você está aqui legalmente, você veio com visto, né? Você veio legalmente para cá, o visto D2, por exemplo, né? Visto de empreendedor. E o filho nascer em Portugal tem direito de já nascer com direito à nacionalidade portuguesa. Esse é um ponto bem importante, tá? Vou repetir, bem detalhadamente. Se um dos pais estiver aqui legalmente, tá? Legalmente, não tem tempo, não tem período exigido. Consoante a isso, né? Na verdade, diz aqui. A outra possibilidade também, caso um dos pais não tenha residência legal, tá? Diz aqui, ou residir em Portugal independente do título há pelo menos 1 ano. Antes, tá? O período mínimo de residência legal era de 2 anos. O que diz aqui nessa segunda parte é que, caso nenhum dos pais tenha residência legal, é exigido que esteja residindo em Portugal há pelo menos 1 ano, tá? O prazo anterior era de 2 anos de residência legal que era exigido. A lei só dizia que para o filho ter direito à nacionalidade portuguesa, o filho nascido em território português, para ter direito à nacionalidade portuguesa, um dos pais tinha que residir em Portugal legalmente há pelo menos 2 anos. Agora, se um dos pais residir em Portugal, independente do prazo, legalmente, tá? Se residir em Portugal legalmente, independente do prazo, já tem direito à nacionalidade, ou se não tiver residência legal, tá? Se não tiver residência legal, se for, se estiver em situação irregular, tá? Um dos pais precisa estar aqui em Portugal há pelo menos 1 ano, tá? Então você que teve filho ou que o seu filho vai nascer em Portugal e você já tem mais de 1 ano aqui e que ainda não tem o seu cartão de residência, tá? A sua autorização de residência, o seu filho tem direito à nacionalidade portuguesa, tá? No caso, terá direito, até porque essa lei ela ainda não foi publicada. Então, geralmente a lei ela entra em vigor um dia após a sua publicação. A lei ainda não foi publicada, mas a proposta é que seja publicada nos próximos dias, tá? Nas próximas semanas. Vai ser uma coisa bem rápida, até porque o presidente só tinha rejeitado aquela parte ali do casamento com filhos ou sem filhos, que tinha uma divergência ali. Como isso foi acertado, é bem provável que agora, em pouco tempo, essa lei seja publicada e seja colocada em vigor. Então, assim, só para deixar claro, tá? O meu caso e da Carol. A gente já tem 4 anos aqui, então se nosso filho nascer aqui, aí ele já nasce português naturalmente. Quando a gente tiver um filho, quando ele nascer, ele já vai ter direito à nacionalidade portuguesa, porque a gente já vive aqui legalmente, tá? Mas assim, um casal, tá? Independente do tempo, se estiver vivendo legal aqui, um dos dois pais, tá? Um dos pais estiver vivendo legal, o filho tem direito à nacionalidade. Porém, um casal que está aqui em situação irregular, que ainda não tem residência, se estiver residindo há mais de 1 ano aqui, o filho também tem direito à nacionalidade portuguesa. Uma coisa que vale a pena falar é que, a partir do momento que o seu filho tem direito à nacionalidade portuguesa e que ele reside em Portugal, tá? Os pais, mesmo irregulares, têm direito a pedir autorização de residência a partir desse filho, porque o filho, uma criança, um bebê, não pode residir sozinho, ele precisa dos tutores, ele precisa dos pais próximos. Então, existe essa possibilidade aí dos pais alcançarem, tá?
o direito à residência através desse filho que nasce em Portugal. É uma possibilidade que você pode consultar depois uma advogada para te ajudar no processo, mas a partir do momento que você tem mais de um ano em Portugal, mesmo não estando legal, tem mais de um ano, seu filho nasce aqui, ele tem direito à nacionalidade portuguesa. E você, como tutor dessa criança, tem o direito a pedir uma espécie de reagrupamento familiar, tá? Através desse português, dessa criança que nasceu. É uma ideia que eu tô te dando aí que vale a pena da gente frisar aqui, tá? Lembrando, essa lei ainda não está publicada, só vai estar em vigor, tá? Após a publicação, que deve acontecer nos próximos dias. Bom, pessoal, a notícia de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma notícia boa no meio de tantas notícias ruins que a gente tem recebido nos últimos dias, e vale a pena a gente trazer aqui com a maior alegria para que vocês entendam. Então, assim, esses foram os principais pontos, as principais alterações dessa nova lei que foi promulgada pelo presidente. Deve ser publicada nos próximos dias, um dia após sua publicação, essa lei vai estar em vigor. E você que se enquadra, tá, nesses termos que eu falei aqui, já pode correr atrás aí dos seus direitos a partir do momento da publicação dessa lei. Um grande abraço, espero que você tenha gostado, tá? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa explicação. Os links de algumas matérias que falam sobre esse tema vão estar todos aqui na descrição para você comprovar o que eu estou dizendo. Não somente acreditar na minha palavra, é uma coisa que eu venho falando aqui nos últimos vídeos. Não acredite somente no que eu digo, tá? Pesquise nos links aqui, não seja somente um telespectador, mas seja um participante, tá? Leia as matérias que você vai comprovar o que eu estou dizendo aqui, que é algo fundamentado, não é algo tirado da minha cabeça, do meu sótão, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê amanhã aqui no canal do Casal Buscapé. Lembra que lá no Instagram, tem nosso Instagram lá que a gente publica story todo dia, tem notícia fresquinha pra você lá também, tá? Essa notícia chegou primeiro lá, então, @Casal Buscapé no Instagram, segue a gente lá também. Se inscreve no canal aqui, ajuda a gente a crescer. Um grande abraço e até amanhã, galera. Tchau.